Graça e paz, irmãs. Amém. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Deus que É um prazer estar retornando essa casa, amém? Estar revendo algumas irmãs aqui. Eu não sei o que aconteceu, os irmãos ficou com medo de enfrentar as irmãs hoje? Foi? Ficar todo mundo em casa? Estava com medo? Foi? Estava com medinho só porque hoje é dia das mulheres? Mas graças a Deus, né? Nós estamos aqui, eu quero exaltar o nome desse Deus. Por tua fidelidade, por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Amém. Você está aqui hoje não é obra do acaso. Não é porque você marcou um encontro, é porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Glória a Deus, Você aleluia. planejou, alguém até planejou há dias estar aqui, mas não estão. Então, se você chegou até aqui, glorifique o Senhor, porque é você que Ele vai falar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a nossa irmã Ju, né, pelo convite. E o Senhor tem sido bom e misericordioso conosco. A Sol, né, que ela foi a intermediária aí. E aí elas estão morrendo de medo, irmão. Vai bater medo mesmo, que eu não mandei me chamar, né? Glória a Deus. E o Senhor é bom. Obrigada pela liderança dessa casa. Abri todas as vezes. Eu sei que eu venho aqui porque a liderança também tem aberto essas portas. Amém? E eu gostaria de agradecer a minha tribo que está comigo hoje. Amém? Glória a Deus. E pode chamar qualquer uma, irmã. Todas pregam, cantem e ainda profetizam. É mais perfeito do que eu, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por tudo. Vamos meditar, já que as irmãs estão de pé, né? Aí, vamos fazer a leitura no livro do profeta Joel, capítulo 25. Capítulo 2, versículo 25. Provavelmente vocês já acharam aí. Quem não, vamos acompanhar e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Diz assim: vou recompensá-los. Amém? Amém. Pronto, vai se assentar. Aleluia, glória a Deus. Vocês já fizeram a leitura, né? E eu gostaria de ficar aqui, ó. Vou recompensá-los. Algumas de vocês aqui, nessa que dá para vocês todo mundo ver, diz assim: e restitui-vos-ei. Restitui-vos-ei. Não é isso? É. Restituição. Diga restituição. Restituição. É o que vai acontecer conosco. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, estende a mão para ela, e já que você estava com nojo de pegar na mão dela, a hora é agora, você tem que provar. Pega na mão dela e diga parabéns, pelo seu dia. Diga obrigada por você existir. Mas diga com alegria, não diga arruemos dente não. Diga obrigada por você existir. Fala, parabéns pelo seu dia. Glória a Deus. É isso aí, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. A Bia está ali, a Bia foi minha companheira de guerra também, glória a Deus. Bia não é por nada não, mas os anos têm passado, viu? Meu Deus, glória a Deus. Queridos, vamos meditar aqui rapidamente. Qual é o dia que está representando hoje, o mês de hoje? São 12 dias. É o sexto mês, é julho. Hoje é o sexto. Amém. Eu estou no sexto dia hoje, metade do tempo, né, irmãos? Isso é coisa boa. Glória a Deus. Então nós vamos meditar aqui sobre o texto que as irmãs deram. Esse livro é um livro do profeta Joel. Ele é um livro que não se sabe a data dele, porque ele não deixa para nós a evidência se foi antes da sua profecia ou após o cativeiro. Mas o que é interessante é que não tem nada demais acerca desse profeta. A Bíblia diz apenas, só enfatiza que ele é filho de Betuel e nada mais se fala sobre ele. E o que vai acontecer aqui, irmãos, é que o Senhor vai levantar esse homem e vai dizer para ele que ele precisa dizer para Judá e para Jerusalém que chegou o momento de saírem do tempo do conforto. Que chegou o momento em que Deus vai chamar a atenção, é necessário tocar a trombeta, tocar o chofar, diga tocar o chofar, reunir todo mundo, porque o Senhor quer dizer, chamar a atenção dessas pessoas para o que está acontecendo.
Está acontecendo uma calamidade, mas parece que as pessoas não estão percebendo. E o livro do profeta são apenas 3 capítulos. 3 capítulos apenas. E esses 3 capítulos, ele vai mostrar para nós que o Senhor vai fazer uma convocação, uma chamada para as pessoas se arrependerem. No centro desta profecia está o grande dia do Senhor. E o Senhor vai trazer no final dele uma promessa de restauração. Então, dentro de uma profecia, ela não foi dividida. O texto está dividido, mas ela é uma mensagem apenas. Então, o texto já começa com o Senhor chamando a atenção dos líderes, dos anciões. O Senhor vai chamar e vai dizer assim: olha, Joel, eu quero que você chame a atenção dos anciões primeiro. Quem eram os anciões? Eram os líderes daquele lugar. Eram os líderes dos negócios, eram os líderes que faziam o julgamento, eles eram a liderança. O Senhor está dizendo, convoca todo mundo, chama toda essa liderança aí, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Tem uma catástrofe acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, e parece que eles não estão sentindo que está acontecendo alguma coisa. E o que nós vamos fazer? O Senhor está dizendo, eu quero que marque uma reunião, faça uma assembleia, eu preciso que o shofar seja tocado, anunciando que eu preciso reunir esse povo. Aí o Senhor vai mostrar uma classe de pessoas aqui. Ele vai chamar os anciões, vai chamar os jovens. E os jovens aqui, ele não vai abrir exceção, ele vai enfatizar dizendo, inclusive os que estão recém-casados. Saia o noivo e a noiva da sua recâmara. Então ele está dizendo o seguinte: há uma lei lá em Deuteronômio que os jovens que fossem recém-casados durante 1 ano, o rapaz não poderia ir para a guerra. E por quê? Porque eles precisavam curtir o casamento. Por quê? De repente ele poderia ir para a guerra e ela ficaria viúva muito nova sem aproveitar. Então é uma lei. Mas o Senhor aqui, ele vai quebrar isso. Ele vai dizer assim, ó: saiam da sua recâmara os recém-casados. Há uma convocação geral. Aí o Senhor diz, não basta só os anciões, não bastam só os jovens, os recém-casados. Eu quero inclusive as crianças que mamam. Mas o que as crianças que mamam vão interferir nessa reunião? Porque o Senhor está dizendo, porque Deus está quebrando também mais uma ordenança, porque criança que mama, ela não tem entendimento. Criança que mama, ela não faz nada, não tem grande efeito. Mas o Senhor está dizendo, o caos que a terra está vivendo é tão grande que eu não vou deixar ninguém por fora. Todos precisam ouvir a minha voz e precisam obedecer no meu comando. Então, o texto diz que ele pede para que seja tocado o shofar. Em vários momentos vai dizer, toque o shofar em Sião, convoque a Jerusalém e Judá. O Senhor Deus está convocando para uma assembleia solene. E aí o profeta está falando. E aí o povo começa a se reunir. A pergunta é, o que Deus quer dizer? Deus está dizendo o seguinte, eu tenho enviado um exército. E ele vai trazer uma linguagem aqui, irmão, de terror, porque quando a gente vê esse texto, ele é um texto que não é só dramático, porque o início começa com drama, mas no meio é um terror aqui. A Bíblia diz que esse exército, ele não está se referindo a pessoas, mas é um exército de gafanhotos. E o Senhor está dizendo, quem está na frente desse exército é Deus. E Deus então está dizendo, eu os enumerei em 4 etapas. E aí ele vai começar a contar o que cada etapa vai fazer. Dentro de um comando, dentro de um exército físico, hoje que nós vivemos, existem várias patentes, existem vários lugares. Existe o exército que atua nos ares, o exército que atua nas águas, o exército que atua na terra. Eles são divididos aqui. Antigamente era espada, lança e escudo, não é isso? Antigamente quem trabalhava com a lança era a linha de frente. Por quê? Porque é o mais próximo. Quem trabalhava com a espada ficava na segunda linha, porque ele vai ter que enfrentar a pessoa mais de perto. E quem ficava à distância é quem trabalhava com arco. Então homens eram treinados, eram divididos nessa etapa dentro do exército antigo. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho
trazido sobre essa terra, por causa da desobediência de vocês, um grande exército. E esse exército não é de pessoas, é de gafanhoto, mas eu os ordenei que eles viessem de tempo em tempo. Então aqui é uma coisa que o Senhor está dizendo: diga para o meu povo, eu preciso ter um particular com eles, precisam se reunir, precisam chegar, e eu não vou fazer acepção de pessoa, eu não quero nem saber se é velho, se é jovem, se é criança, eu quero todo mundo junto. E nós estamos vivendo um tempo parecido com esse. Nós fazemos um culto, se titularizamos nome de mulher, homens e jovens não querem vir. Quando nós nos reunimos para cultos com os homens, mulheres não querem vir, mas elas sempre estão, porque mulher trabalha o tempo inteiro, né, irmão? No momento ininterrupto. Que cor que é o céu por dentro? Rosa, diga rosa. Amém. E sabe o que acontece, queridos? Quando o Senhor faz essa convocação é porque o negócio está feio. Sabe por que o profeta começa a dizer, sabe o quê? Até para o bêbado. Ele diz, vocês estão sóbrios. Porque não tem nem vinho nos botecos. Porque por onde os gafanhotos passou, está escrito, irmão, no capítulo 1 de Joel. Não pule e não vai lá para restituição, não. Leia o início, porque precisa de restituição. O profeta chega, vocês aí, ô, seus cachaceiros, vocês não perceberam que está todo mundo sóbrio, não? Vocês também são convidados para ir para a reunião que Deus quer encontrar com vocês. É tempo de se humilhar, porque se vocês não têm vinho para beber, porque o gafanhoto passou lá na vila e levou tudo. Então o Senhor está fazendo uma convocação aqui, ela é geral, inclusive para o cachaceiro. O texto diz que, de repente, ele vai dar uma linha aqui. O Senhor vai dizer como é que está o esquadrão dele. Eu gostaria de ler aqui com vocês, para vocês entenderem onde nós vamos chegar. Ele diz assim, eu vou recompensar vocês pelos anos, diga anos. Percebam que essa praga não ficou dias, mas ela pendurou por anos. Eu não sei se 2, se 3, o texto não diz, mas diz anos. O que a gente vai ver aqui é que ele vai dizer, eu coloquei o gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador e o cortador. Em outras traduções de vocês vai estar o devastador, vai estar o migrador, vai estar dentro desse contexto aí. Eu gostaria de trazer para vocês, irmãos, à luz da palavra do Senhor, o que cada um desses fazem, tá bom? Irmãzinha, consegue? De boa? Nós vemos aqui cortador, peregrino, devorador e devastador. Diga Gozã, diga Gozã, diga Aber, diga Yalé, e diga Raiz. Ok. Esses são os nomes em hebraicos dos gafanhotos. Eles estão em uma linha aqui. Agora o que a gente entende é que ele fala, o cortador, ele era aquele gafanhoto que ele começa, está na linha de frente. Então quando ele vinha para dentro das plantações, seja do vinho, seja do trigo, do cereal, das oliveiras, porque depois nós vamos entender o que ele está dizendo, o que esses devoradores fizeram, o que esses gafanhotos causaram na terra. Essa primeira leva é aquele que começa a corroer, a roer a plantação. Aí daqui aparentemente não acontece muita coisa, porque é só o início da perda, é só o começo da destruição. O segundo, ele é o peregrino, que é aquele que a gente conhece como migrador, porque ele migrava de um ao outro, ou seja, se ele de repente está na vinha, aí ele não quer mais a vinha, daqui a pouco ele está no trigo, ele não quer mais o trigo, daqui a pouco ele está no oliveira, então ele migra, e esse tipo de gafanhoto, ele é aquele tipo que ele vai migrando de um lugar para o outro, ou seja, sabe aquele tipo de problema que ele começa a se espalhar de um lado para o outro? Sabe aquele tempo que a gente fala assim, meu Deus, a bruxa está solta, quebrou a louça aqui, o chuveiro queimou, furou a parede, aí você fala, misericórdia. É eles começando o caos, o problema. Aí nós vamos ver que de repente tem aqui o devorador, é aquele que destrói quase tudo. É aquele que destrói quase tudo. Mas depois dele vem o devastador. E esse devastador é aquele que ele vai devorar tudo. Então, quando nós falamos
fazemos essa leitura, para nós não tem nada, mas pensa comigo, eu gostaria que você fosse comigo para ajudar hoje. Pensa comigo que você está numa plantação. E durante anos foi acontecendo a primeira leva, praga de gafanhoto. Ele vem e começa a roer a sua plantação. A segunda leva, ele começa a migrar, ele não passa só aqui, ele começa a passar pelo país inteiro. A terceira leva, ele quase devora tudo. Mas o quarto consome. Aquilo que o terceiro deixou, o quarto termina. Ou seja, toda a plantação foi destruída. Se não bastasse isso, o texto diz que Deus cerrou os céus e não chovia no local. E por não haver chuva, também os animais estavam sofrendo. Porque agora já não tem vegetal mais, não tem plantação, não tem mais isso. E agora o céu está fechado para essas pessoas por causa da sua rebelião, da dureza do seu coração, de tudo aquilo que eles estavam fazendo que estava causando aborrecimento a Deus. E aí o que está acontecendo nesse cenário? É que como não cai água da chuva, não tem como plantar mais. Primeiro, porque os gafanhotos estão operando na terra. Segundo, que os animais que estavam vivos agora estão morrendo. Por quê? Porque não tem água, não tem alimento. E aí o caos está estabelecido. Entende o cenário de horror nesse ambiente? Talvez para alguns aqui, principalmente que é jovem, não sabe nem o que é isso, né? Mas quando a gente viaja, a gente não vê plantação de tudo, assim, aquele espetáculo. Então, aquilo era um espetáculo, mas imagina esse nível de gafanhoto passando por aquele lugar. Já enxergaram isso, amém? Agora nós vamos entender, irmãos, uma coisa. A primeira coisa que o Senhor vai fazer é aquilo que a minha irmã enfatizou aqui. Ele vai dizer o seguinte: a chamada ao arrependimento. Diga, a primeira chamada é para arrependimento. Então ele vai dizer o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim. Mas eu não quero que vocês voltem para mim de qualquer jeito. Precisa ser se humilhando, precisa ser jejuando, precisa ser orando. Porque para essa praga ser removida da terra, está condicionado ao meu posicionamento. Se o povo não se posicionar, a praga vai continuar e o céu vai continuar fechado. Queridos, nós estamos falando que é Deus que está dizendo, mas espera aí, qual é o problema dessa praga ali? O problema é que quando essa praga se estabelece nesse ambiente e a chuva não vem, o culto é interrompido. Porque todo culto era feito por meio das ofertas. As ofertas de manjar, oblação e libação. A oferta de libação, que era o vinho e azeite que era derramado. Os animais tinham que ser sacrificados. No templo, os animais deveriam ser sacrificados pela manhã e à tarde. O altar tinha que estar incendiado o tempo inteiro. E isso não está acontecendo mais. Por quê? Se não tem condições financeiras, não haverá sacrifício. Se não há sacrifício, não há perdão de pecado. Se não tem perdão de pecado, o povo está todo como? Destruído. Então o Senhor está dizendo, não é para se apresentar a mim de qualquer jeito. Primeiramente, eu quero que vocês se arrependam. Dá para se arrepender? Diga, se arrependa. Depois voltem-se para mim. O que ele está dizendo voltar-se para mim? É porque com certeza estavam distantes. O Senhor não pede ninguém para voltar se já está. Então você está dizendo, ei, presta atenção. Eu preciso que vocês se arrependam e voltem para mim. Não quero vocês do jeito que estão. Precisa se arrepender, chorar, se humilhar, jejuar. E eu não quero fazer acepção de pessoa. Quem é que vai orar e jejuar e se arrepender? É o ancião. Quem mais? São os jovens. Quem mais? As crianças. Inclusive as que mamam. Então a mãe teria que olhar para o seio e dizer, o filho chora, porque ele precisa chorar. E ele precisa jejuar. Então o filho chora, porque a mãe vai dizer, não posso dar mamar para você. Então eles tinham que jejuar também. Porque Deus não faz acepção de pessoa. E se ele tiver que repreender essa praga, essa devastação que aconteceu, nós vamos ter que sacrificar até aquele que deveria ser poupado. E Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos entender porque que ele pede, até inclusive, para as crianças que mamam chorarem e jejuar. Parece uma crueldade, mas não é.
Porque quando Deus, irmãos, quer promover algo extraordinário no nosso meio, nós precisamos fazer algo extraordinário para Ele. Já que o povo estava cego, surdo, não estava conseguindo entender o que Deus queria, é por isso que a trombeta, o chofar precisava ser tocado. Toca, perturba os moradores de Judá e de Jerusalém. Eu estou convocando, é uma assembleia urgente, eu tenho algo para comunicá-los. E aí o profeta diz: vocês sacerdotes também foram convocados, não é apenas o povo, mas vocês também que estão no templo. O Senhor não quer que vocês rasguem mais as vestes, porque quando eles viram essa calamidade, rasgavam as vestes, no sinal de que está triste, de tristeza profunda. O Senhor está dizendo: para com essa palhaçada. Eu quero que vocês economizem tecido, rasguem o coração diante de mim, porque a sua ortodoxia é falsa. O culto de vocês não tem minha presença, então eu não quero mais um culto aparente. Vocês rasgam as vestes e eu quero que vocês rasguem o coração. Parece que estamos vivendo os dias de hoje. Nós levantamos a mão, nós choramos, nós às vezes até movimentamos o nosso corpo, mas é para que o próximo enxergue. Mas o Senhor está dizendo: eu sondo você por dentro e não quero mais um culto aparente. Eu quero um culto verdadeiro. Então, se é para rasgar alguma coisa, que seja o coração. E às vezes nós temos dentro de nós uma ortodoxia falsa. Nós achamos que somos santos demais, mas não somos. Achamos que jejuamos muito, mas é mentira. O pastor chama para o jejum, você já come em casa. Chama para a oração, espera 15 minutos. Hoje a minha irmã falou: você gosta de chegar atrasada no culto. Eu falei: meu Deus, não foi carne nem sangue que te revelou. Aleluia. Vamos chegar na hora, mas acabamos chegando atrasadinha, porque a gente teve que deixar uns varão ali, irmão. Mas tudo bem, nós chegamos até aqui. Imprevisto acontece. Diga imprevisto. Acontece. Mas não é todo dia que tu tem imprevisto. Então, irmãos, às vezes a gente não quer aparecer que somos menos santos para o nosso irmão que está concorrendo comigo. Então eu vou mentir. E mentindo, eu me torno filha do diabo. Mas eu preciso sustentar primeiro a mentira. Então eu vou ter que mentir de novo. Daqui a pouco eu estou embaraçada. Você está no culto, você ora, você chora, mas não tem transformação de mente. Você está aqui, levanta a mão para profetizar e não tem mudança na tua casa. Aí aqui você está bonitinho, mas lá do lado de fora a pessoa diz: eu quero ver o cão, eu não quero essa pessoa perto de mim. Deus não se impressiona com nada disso. Então não é a forma como eu me vista, como eu estou por dentro, que Deus está vendo agora. Deus está pouco importando com que tipo de tecido que está sobre o nosso corpo hoje. Ele não quer saber se é da Shein, se é da Zara. O que Deus quer saber é como está o meu coração, como é que eu estou por dentro. Porque o fato de eu estar na casa de Deus não quer dizer que eu esteja aqui murmurando, falando mal, pensando mal. Eu devia estar em casa assistindo Netflix, eu estou aqui. Saia e vai assistir Netflix, Deus não vai se importar. Mas se você ficar aqui reclamando que deveria estar aqui, você vai sofrer. Porque você pode até agradar alguém, impressionar alguém aqui, e o céu está dizendo: não te conheço, quem é você? Irmãos, aquele grande dia será dia de surpresa. 3 classes de crente vai ficar para lá de fora. Porque aparentemente em nome de Jesus, até paz, mas o céu não te conhece. Porque para entrar lá precisa ter a identidade de Cristo. Sem imagem e semelhança de Deus não serve, só precisa estar com a mente transformada e com o coração como de Cristo. E se isso não acontecer, irmãos, em vão é toda essa nossa prestação. Então Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos para agradar pessoas. E quando Deus faz esse tipo de convocação, Ele vai logo nas cabeças. Não escapa não. Eita Deus! Aleluia! Vocês sacerdotes, vocês que deveriam... Porque sacerdote nada mais é daquele que pega de Deus e traz para os homens, e que pega dos homens e leva para Deus. Sacerdote nós precisamos honrar e respeitar, irmãos. Porque se nós vivemos com esse tipo de pessoa e não honramos e não respeitamos, não haverá sinal de prodígio na nossa vida. Porque quando eu não honro o profeta da minha pátria, da minha casa, não haverá sinal e prodígio. Quem disse isso foi Jesus. Quando eu desonro o profeta da minha pátria, da minha casa,
casa, Deus diz, não haverá milagre. Cessa, vai para a cidade vizinha onde tu tem honra. Aí as coisas vão acontecer. É por isso que dentro da nossa própria casa tem profeta, mas o enfermo continua enfermo. Tem profeta, mas o surdo continua surdo. Tem profeta, mas o canceroso continua canceroso. Tem profeta, mas não tem honra. Então tem profeta, não tem honra, não tem milagres. Aleluia. Então nós precisamos entender que Deus leva a sério o nosso ajuntamento na prestação de culto. Mas está acontecendo uma coisa: se não tem animais para sacrificar, como é que o povo é perdoado? Não tem como. O perdão do pecado era feito por meio do sangue dos animais derramado. O Senhor perdoava o pecado por meio de manjares. O Senhor perdoava o pecado por meio do sacrifício de libação, que era um líquido derramado, mas cessou tudo. Não tem plantação, não tem vinho, não tem cereal, não tem trigo, não tem azeite, não tem mais nada. Como é que continua o culto? Não tem como. E na nossa vida, quando o devorador, quando o migrador, quando todos esses gafanhotos entram na nossa casa de uma forma física, ele danifica o nosso convívio espiritual, porque não tem como fazer. E às vezes o devorador, ele não mexeu no teu salário, mas ele mexeu no teu casamento. E ele vem ruindo aos poucos, e daqui a pouco está migrando para outra situação. De repente o gafanhoto, você diz, o meu dinheiro está todo no banco, mas o meu relacionamento com meus filhos está fragmentado. Parece que alguém começou uma ruína e está crescendo esse troço, não está melhorando. O Senhor está dizendo, tem promessa daqui a pouco. Depois do choro, depois da humilhação, depois do arrependimento, depois do jejum, eu tenho boas novas para vocês. Mas eles pensam que o Senhor está dizendo, foi eu que fiz o caos. O exército quem trouxe sou eu. Mas eu tenho boas novas para você. Aí Joel diz, sacerdotes, ore ao Senhor. E peça que ele se lembre da misericórdia, porque possa ser que ele se arrependa do mal que está causando a esta terra. Olha o que ele está dizendo. Pode ser. Mas então Deus toma a boca do profeta e diz, se houver arrependimento, se houver choro, se houver jejum, se houver posicionamento do meu povo, voltando-se para mim, então eu, o Senhor, eu vou pegar todo esse exército que eu projetei para causar o caos e eu mesmo enviarei para o deserto, onde eu matarei todos eles. Vocês saberão que nenhum deles mais existirão, porque o mau cheiro deles irá chegar até vocês. Então ele está contando o que vai acontecer. Aí o Senhor diz, se houver esse processo que eu estou dizendo para vocês, eu, o Senhor, vou restituir os anos. A restituição só acontece depois do meu nível de obediência. Depois que eu esvazio de mim mesmo. Depois que eu entendo quem sou eu na presença de Deus, o que Ele quer de mim. É isso que o Senhor está dizendo. Eu posso repreender o devorador que está causando um caos na tua casa. Eu posso. Mas Ele está dizendo, preciso que você faça algo primeiro. A pergunta é, estamos dispostos? Estamos dispostos? Irmão, sabe quanto tempo tem que a igreja não jejuma mais? Sabe quanto tempo você diz que você ora? Não, irmã, hoje foi dito isso, né? Acho que foi hoje, foi dito, vamos lá para a oração comigo. Foi ontem. E aí, alguém diz assim, eu vou ficar orando daqui. Mentira. Aí você mente para não ficar mal na fita. Mas você com a irmã fala, que irmã santa, não pode estar aqui, mas vai estar clamando, você está dormindo, é mentira, tu está comendo, enchendo o pulso lá, está até falando mal da vida dos outros, assistindo televisão, está fazendo tudo, menos orando. Aí a irmã daqui está dizendo, tu é crente, glória a Deus, nós temos uma companheira intercedendo por nós lá, e Jesus está dizendo, mentiroso, está alimentando a filha do diabo. Porque se tem uma coisa que Satanás, irmão, não se preocupa, é com a filha dele. Ele criou, mas quem sustenta ela somos eu e vocês. E nós vamos ter que prestar conta com Deus, porque o tema central de Joel é o dia do Senhor. E Yom Adonai é exatamente isso. O dia do Senhor. E o Senhor está dizendo, esse dia... Porque essa mensagem, ela é atemporal, ela funcionou naqueles dias,
funcionou no tempo de Jesus, durante o período dos apóstolos, funcionam para nós e vai funcionar lá na frente. Quando a gente lê que o sol escurecerá, o Senhor está dizendo tudo isso, é a posição, irmãos, aqui para ele, olhando isso, é o número de movimento que os gafanhotos faziam. Durante o dia, aquela nuvem de gafanhoto cobria o sol. Então não havia sol, porque o número era muito grande. Durante a noite, a lua não dava brilho, porque por causa das revoadas deles, cobria tudo isso. E ele está olhando esse cenário de terror, irmãos. Quando você lê esse texto, você fica assustado. Fala, valei-me meu Jesus Cristo. Porque o cenário é caótico. Mas o profeta vem dizendo o seguinte: há boas novas. Porque o Senhor Deus está dizendo, depois que voltares a Ele, então o Senhor vai restituir os anos. Não é um ano, não é alguns meses. Ele está dizendo, quantos anos foram o processo de destruição, de perda que vocês tiveram, de causa, que foi que aconteceu? Quanto que vocês perderam? Quanto que foi em litros que vocês perderam? Em quilo que vocês perderam? Eu, o Senhor, vou devolver. Não é uma possibilidade. Ele está dizendo, eu vou devolver. E aí ele vai dizer, eu vou devolver. E quando eu devolver isso, ele está dizendo, eu vou abrir as comportas do céu. Vocês vão fazer uma nova plantação. E vocês vão colher isso. E será abundante. O que vocês perderam nessa colheita vai suprir todos os anos de perdas que vocês tiveram. Deus está prometendo algo sobrenatural. Então ele está dizendo, então seus celeiros se encherão. Glória a Deus. Então, o celeiro vai ficar cheio, os seus lagares transbordarão. Então, ele está dizendo, onde faltava o pão não vai faltar. Onde faltava o vinho não vai faltar. Onde faltava o azeite não vai faltar. Porque eu, Senhor, estou devolvendo tudo o que o devorador tirou. Então, vocês não vão ficar no prejuízo. Eu não vou dar para vocês apenas meses. Eu vou dar para vocês exatamente os anos de caos que eles causaram. É uma promessa, uma garantia de que eu não vou perder nada daquilo que eu fiz. E o Senhor está dizendo, e então, depois disso, tem uma outra promessa para vocês. Aí no capítulo 28 ele diz, então eu gostaria que vocês meditassem nisso, porque isso, irmãos, incendiou meu coração tremendamente. Então ele vai dizer o seguinte, depois disso, como é que está no seu aí? E depois disso, diga comigo, depois disso, que eu resolver o problema de humilhação do meu povo, que eu devolver os celeiros cheios, lagares transbordando, o azeite tudo no lugar, depois disso, eu os enviarei o meu Espírito. Aleluia. E não será apenas mais para o sacerdote. O mesmo povo que eu convoquei, é sobre eles que eu vou derramar do meu Espírito. Então não é apenas uma restituição, irmãos, financeira. Não é apenas uma provisão aqui física, material. O Senhor está dizendo, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Que carne é essa? As que eu convoquei. Os anciões serão cheios, as crianças serão cheios, os jovens serão cheios. Todos esses serão cheios, porque eu derramarei. Derramar é coisa abundante. Aleluia. Eu não farei acepção dos que mamam. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu me preocupo com aqueles que são insignificantes também. Então o Senhor está dizendo, quando eu derramar, o meu Espírito será sobre toda a carne, sem acepção. E por que ele não faz acepção? Porque quem ele convocou, obedeceu. Aquilo que ele determinou para fazer foi feito. Então não tem por que Deus reter aquilo que ele fez com você, um contrato. Agora, quando há uma quebra de contrato de uma parte, o negócio não dá para ser cumprido. Mas o Senhor está dizendo, e depois disso, depois de toda a provisão financeira que eu devolver para vocês, depois de toda a provisão, restauração para vocês, eu vou derramar do meu Espírito. Glória a Deus. Por que não antes? Por que depois? Porque o Senhor, irmãos, ele não faz confusão.
Não tem como ele encher você do Espírito Santo, você trupicando de fome, reclamando porque não tem o que beber. Não faz isso. Então primeiro ele restaura a gente, para depois dar aquilo que é eterno sobre nós, para que a nossa alegria seja completa. Mas alguns de nós estão preocupados com o seguinte: não, chegando a provisão que o devorador levou, está tudo certo, não precisa de Espírito não. Porque nós estamos deixando o Espírito Santo de canto, porque nós estamos autossuficientes. Eu vou lá no culto. Fulana pregou, se pregou. Se fosse eu pregando, ia ser melhor. Se fosse eu cantando, seria melhor. E o meu pastor não prega coisa com coisa, mas eu pregaria uma coisa melhor. E o Senhor está dizendo: volte-se para mim. Aleluia. Arrependa dos seus maus caminhos. Jejue e ore. E pode ser que eu me arrependa do mal que eu determinei sobre este lugar. Nós estamos vivendo um período de escassez espirituais como nunca vivemos em nossa vida. Porque nós fazemos 500 eventos para que Deus traga a presença do Espírito Santo. Vem tudo, menos presença do Espírito Santo. Acontece tudo, menos mudança de mente. Nós pulamos, cantamos, levantamos a mão, chorando e saímos do mesmo lugar pior do que como a gente entrou. Aqui parece peça, mas quando vai saindo já bate angústia, porque não houve mudança, não houve transformação. Então, na verdade, o que nós achamos que aconteceu, não aconteceu. Nós fingimos que aconteceu, para ficarmos bem com alguém que está do nosso lado. Mas Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Então, quando chegar na casa de Deus, não tente impressionar pessoas, tente impressionar a Deus. Porque a Ele que eu entrego a minha oração, é por meio dEle que Ele traz a resposta, é para Ele que eu dou o sacrifício, é por meio dEle que vem a resposta. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. E Ele tem ficado esquecido nos nossos cultos. O Senhor tem ficado esquecido em nossos cultos. É por isso que você fala: o culto foi tão frio hoje, foi porque não teve calor do Espírito Santo. O culto estava morto, foi porque aquele que dá vida não estava presente. Mas o Senhor está dizendo: se vocês me invocarem, se vocês se voltarem para mim, se vocês orarem, se vocês jejuarem, eu, Senhor, vou devolver o perdão espiritual, eu vou devolver a alegria da salvação, eu vou dar para vocês novamente o desejo de estar na minha presença. Não tem mulheres aqui neste lugar hoje que estão cansadas. Está aqui, mas só está o esqueleto aqui, o espírito não está mais. E o Senhor está dizendo: eu vim nesta casa hoje para restituir. E eu posso fazer, irmãos. O Senhor está entre nós nesse dia. E eu sei que o Senhor fará algo extraordinário nesse dia. Você estava cansado, mas você chegou até aqui. Você estava com vontade de desistir, mas você chegou até aqui. Você está sobrecarregado, mas você chegou até aqui. E Deus tem boas novas para você nessa noite. Hoje é dia de restituição. Hoje é o 6º mês representado hoje. E haverá restituição, porque o Senhor prometeu isso. E não basta, irmãos, nos contentarmos apenas com o nosso celeiro cheio, com o lagar transbordando, com o azeite minando para todo lado. É necessário querermos a segunda parte. Senhor, dai-me do teu Espírito para que eu volte a viver. Às vezes estamos em corpo, estamos até com alma, mas é na conexão do Espírito. Irmão, não tem como adorar a Deus se não for por meio do Espírito. E tem muita gente confundindo a emoção que a alma sente com a presença do Espírito. A Bíblia diz, Jesus é claro para a mulher que está no poço: vocês adoram o que não sabem, eu adoro o que nós sabemos. O judeu adora quem sabe, é a Deus, não é outros deuses. Mas o Senhor não faz acepção de pessoa, porque você também é filha de Abraão. E eu vim aqui para arrebentar essa fortaleza que vocês têm. Senhor, onde nós devemos morar? Não é na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus. Não é se mudando do local que vai resolver o problema. É mudando de mente, é mudando de comportamento, é mudando de posicionamento. Porque se tu sair dessa casa e for para outra casa do jeito que você está, vai ter o mesmo problema lá. Mas Deus está dizendo: eu posso mudar o caos aqui e devolver para você os anos possíveis. Vocês não estamos cansados mesmo de lutar pelo nosso casamento. Às vezes o cansaço vem de lutar pelos rebeldes dos nossos filhos. Às vezes o cansaço vem de lutarmos por um marido endurecido. Mas
precisam de você junto comigo para você viver esse milagre. Irmãos, Deus precisa de mim? Não. Você acha que Deus precisa do meu louvor aqui para ser adorado? Com 24 anciões adorando Ele em período ininterrupto, tirando as suas coroas, dizendo: bendito é o Cordeiro de Deus? Será que Deus precisa do meu cântico e do seu para se tornar Deus adorado? É como se a gente adora a Deus. Porque eu vou adorar a Deus hoje, como se Deus fosse perder a força se nós não adorássemos. Não, irmãos. Existe serafins que está sobre o trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, o Senhor se impressiona com isso. Não se impressiona. Agora o que Deus quer, em vez de ver você rasgando as vestes, é rasgar o teu coração e dizer: Deus, vê o que está por dentro. Veja como eu estou em pedaço. Eu sei que o Senhor pode restituir os cacos. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Rei da glória. Eu gostaria de convidar, acho que a minha irmã conhece esse canto. Eu gostaria de convidar a Ju e a irmã que cantou e a minha irmã Alessandra para estarem louvando esse cântico que vocês cantaram por último. Restitui. Nós vamos louvar esse cântico. E eu gostaria de dizer para você aqui nesta noite, irmãos, eu não vim aqui para humilhar ninguém. Vocês são noivas do Senhor como eu sou. Vocês fazem parte do corpo de Cristo como eu faço. Aqui dentro não tem ninguém melhor. A importância que o pulmão tem, o rim também tem no reino de Deus. E todos nós somos órgãos. Diga: eu sou um órgão. E eu sou importante. Não existe ninguém mais importante aqui do que o outro. Qual o membro mais importante do teu corpo? Você consegue responder? Não. Por quê? Se cortar um deles, você vai saber a importância que ele tem. Assim é no corpo de Cristo. Mas existem mulheres aqui que precisam ser curadas. E essa cura ainda não aconteceu, porque Deus te trouxe para você viver isso hoje. E eu gostaria de chamar você aqui na frente, porque você precisa viver isso. E isso aqui não é para impressionar, não é nada não. É porque Deus quer fazer alguma coisa. E essa igreja precisa ver sinais de Deus para voltar a ter fé. Porque o Senhor me diz que existe a fé de alguém que está apagada nesse ambiente. Porque o tempo inteiro você diz assim: eu tenho ido nessa casa dias e dias e não tenho visto mais sinais do Senhor operando nessa casa. Deus está dizendo: quando essa casa se posicionar, o meu braço vai se manifestar. Não coloque a sua responsabilidade no ombro de mais ninguém. Então você vai chamar agora, dizer para Deus: Senhor, olha para mim. Fecha o seu olho e diz: Senhor, olha para mim. Mas não olha como eu estou vestida hoje. Olha, Senhor, para dentro do meu coração. E eu quero rasgá-lo ele hoje diante da sua presença. Eu estou pouco me lixando para quem está do meu lado, mas diga: Senhor, eu quero rasgar o meu coração hoje na tua presença. E o Senhor está dizendo: eu sei que você está cansado, está sobrecarregado, e eu quero aliviar os teus ombros hoje. O Senhor está dizendo: eu posso fazer isso. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, irmãs. Eu vou orar pela sua vida.